Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, meu irmão. Olá, minha querida irmã. Deus abençoe imensamente você. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você, juntos, fazendo o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bênção! É Deus nos formando, nos direcionando por meio da sua palavra. A palavra do Senhor faz nova todas as coisas. É por isso que nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, invocando o teu nome santo sobre nós e pedindo: vinde em nosso socorro, vinde em nosso auxílio, vinde nos abençoar, vinde nos instruir, vinde nos direcionar, Senhor, por meio da tua palavra. Porque só a tua palavra, Senhor, é que faz nova todas as coisas. Dai-nos a tua bênção, dai-nos a tua graça, dai-nos a tua direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos abrir a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, no segundo livro de Reis, no capítulo 18. Anote aí no seu caderno, 2 Reis, capítulo 18, e anote também a data do dia de hoje. Bom, esse capítulo 18 é um capítulo um pouco maior que os outros, né? E ele começa uma nova fase, a fase de Ezequias e os seus sucessores em Judá. Lembrando que nós tivemos já a queda do Reino do Norte, quando a Samaria cai no poder dos assírios, e o quanto a Samaria prevaricou, porque ali se permaneceu o sincretismo, a mistura do culto, o culto ao Deus verdadeiro misturado com o culto aos deuses pagãos. Muito bem, o capítulo 18 nos diz que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos quando se tornou rei e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. E aqui é muito importante. Ele fez o que é reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Então, Ezequias, né, ele destruiu os lugares altos, destroçou os pilares, derrubou o poste sagrado, despedaçou a serpente de bronze, feita por Moisés, pois os filhos de Israel ainda queimavam-lhe incenso, chamava-se Noestã. Ezequias pôs sua confiança no Senhor. Que beleza, Ezequias pôs sua confiança no Senhor, Deus de Israel. Não houve igual a ele entre todos os reis de Judá, depois ou antes dele. Aderiu ao Senhor e não deixou de segui-lo. Guardou os mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor estava com ele em tudo que empreendia e ele tinha êxito. Ezequias rebelou-se contra o rei dos assírios e deixou de servi-lo. Também atacou os filisteus ante Gaza e invadiu seu território, desde as torres de guarda até as cidades fortificadas. Então, que beleza é olharmos para o exemplo do rei Ezequias. Porque a primeira grande graça de Ezequias, no versículo 3, ele fez o que é reto aos olhos do Senhor. Isso é um princípio de vida, tá? O princípio não é fazer o que é errado, é fazer o que é certo. Ele fez o que é reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Tá? Então, é um descendente de Davi que tem um coração, segundo o rei Davi, fiel ao Senhor nosso Deus. Não tirou do Senhor seus olhos e seguiu com amor e fidelidade os preceitos do Senhor nosso Deus. E mais, destruiu aquilo que era abominável aos olhos do Senhor, destruiu o culto que estava errado, que o povo estava praticando,
para recuperar a pureza do sagrado, a pureza da religião, a pureza do culto. A pureza é aquilo que não se mistura com o que é errado. A pureza é aquilo que segue a retidão. Ezequias pôs sua confiança. Agora, esse princípio é maravilhoso, versículo 5, quando nos diz o seguinte: Ezequias pôs sua confiança no Senhor, Deus de Israel, e não houve igual a ele entre todos os reis de Judá, depois ou antes dele. E o que houve nele é justamente isso. Ele pôs no Senhor toda a sua confiança. Confiar é esperar. Confiar é deixar-se guiar. Confiar é colocar-se nas mãos do Senhor. É fazer do Senhor o seu escudo, o seu baluarte, a sua proteção, a sua direção. Confiar é se jogar nos braços do Senhor e fazer com fidelidade aquilo que Deus nos orienta. É assim que Ezequias foi rei em Judá e, como rei, ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor. E diz mais o versículo 7 para todos nós: o Senhor estava com ele em tudo aquilo que ele empreendia. E tudo aquilo que ele empreendia tinha êxito, era bem sucedido. E qual é o segredo do êxito de ser bem sucedido? É estar com o Senhor e o Senhor está com ele. Às vezes a gente se questiona, né? Por que não somos bem sucedidos? Por que não realizamos bem as coisas? Porque não basta fazer bem as coisas, é preciso fazer bem as coisas, não adianta fazer de qualquer jeito também não. Mas é preciso fazer bem as coisas, dar o melhor de nós para realizarmos o que temos que realizar, mas não nos esquecermos de sermos tementes, obedientes e fiéis ao Senhor nosso Deus. O Senhor há de caminhar conosco e se nós caminharmos com o Senhor. A sua luz, a sua graça, a sua direção há de nos guardar em todos os caminhos. E foi isso que ele fez. Ele aderiu ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os seus mandamentos, fez tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado. Ezequias rebelou-se contra o rei dos assírios e deixou de servi-lo. Não, nós não temos que servir os deuses desse mundo. Nós não temos que servir os príncipes deste mundo. Nós não temos que servir os governantes deste mundo. Nós não temos que submeter-se aos ídolos deste mundo. Ah, sim, temos que cumprir as leis, temos que viver o ordenamento, mas não podemos idolatrar os senhores deste mundo. E foi esse o pecado que a Samaria cometeu, se rendeu aos assírios e foi tomada pelos assírios. Aqui, não. Ezequias deixa claro que o seu coração é do Senhor e é ao Senhor que ele serve de todo o seu coração. E por isso ele teve força, graça, luz divina para atacar os filisteus em Gaza, invadir seu território, desde as torres de guarda até as cidades fortificadas. Porém, no 4º ano do rei Ezequias, no 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanasar, rei dos assírios, marchou contra Samaria, cercou-a, tomou-a. Ao fim de 3 anos, no 6º ano de Ezequias, ou seja, no 9º ano de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei dos assírios deportou os israelitas para a Síria, instalando-os em Ala, nas margens do Rabô, rei de Gozã, e nas cidades da Média. E isso por quê? Porque não deram ouvido à voz do Senhor, seu Deus, mas violaram suas alianças, tudo que Moisés, o servo do Senhor, prescrevera, nem lhes deram ouvidos, nem o puseram em prática. Está narrando de uma forma sintética o que já foi dito nos capítulos anteriores sobre a queda de Samaria, né? A causa dela, a causa é justamente isso aqui, tá? Samaria foi tomada porque não deu ouvido à voz do Senhor, seu Deus, mas pelo contrário, violou sua aliança, descumpriu o que não era agradável ao Senhor e ignorou tudo que Moisés, o servo do Senhor, havia orientado, direcionado aquele povo. Não sejamos rebeldes, pelo contrário,
É preciso dar ouvido ao Senhor nosso Deus. Deixar que a palavra do Senhor penetre em nós, direcione o nosso caminhar e coloquemos em prática a sua palavra, para não sairmos da presença do Senhor, para não sermos tomados, dominados, para não sermos possuídos, para não sermos levados pelo mal, como o Samaria o foi, porque não escutou o Senhor. Quando escutamos o Senhor nos dá a luz, o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos adverte, o Senhor nos mostra os perigos que estão próximos a todos nós. Muito bem, vamos chamar agora o Padre Antônio Xavier para que esteja também nos ajudando a crescer cada vez mais na intimidade com a palavra do Senhor. Bem, víamos no capítulo 17 que a queda da Samaria diante do rei Salmanasar, rei da Síria, foi uma página muito triste. Mas isso não foi suficiente para alimentar aquela fome de conquista que a Síria tinha. E no capítulo 18 nós vemos que a Síria continua a sua marcha bélica, descendo para conquistar também o reino de Judá. E aqui será o rei Ezequias que vai estar encarregado de prover alguma solução. Aqui é muito difícil esse contexto porque nós estamos falando de alguém muito forte lutando contra alguém pequeno. É claro que pela fé nós podemos dizer que mesmo assim o pequeno é capaz de derrotar o grande. Isso é verdade, nós presenciamos tantas vezes isso na nossa própria história, na história de países, de lugares, mas essa vitória não acontece num campo de guerra de maneira imediata. E é claro que precisa de uma estratégia que vai demorar muito tempo. E aqui o que acontece? Eles foram negociar com o rei, que não deu muito certo essa negociação, e Israel teve ali a cidade de Jerusalém sediada e eles queriam de verdade conquistar e acabar com tudo. Só que não deu certo. Por uma certa, vamos dizer, entre aspas, nesse primeiro momento, intervenção de Deus. O reino assírio que tinha se expandido tinha também, logo ao seu oriente, o reino da Babilônia que estava se expandindo. E o que acontece? A Babilônia chega ali aos limites da Assíria. E claro que ela quer expandir o seu império também. E entre a Assíria expandir o império dela ou ela ir defender a sua fronteira leste, ela segue para defender a sua fronteira leste e por causa disso tem que abandonar aquele plano de continuar conquistando aquela região que seria agora, o próximo seria o Reino do Sul, o Reino de Judá e depois marcharia em direção ao Egito. E a Síria vai permanecer durante muito tempo ocupada, durante mais de um século ocupada nessa situação tensa com a Babilônia, até que a Babilônia vai acabar vencendo mesmo. Isso é uma coisa muito boa, né? Porque o povo realmente foi preservado. Mas olha o que acontece. A interpretação da história às vezes é perigosa, porque um passado que conheceu algo bom pode se transformar na base de uma ideia de construir um problema lá para o futuro. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Por causa desse momento, eles começam a imaginar que porque o templo de Deus estava na cidade de Jerusalém, que Jerusalém era inconquistável, que ninguém iria conquistá-la jamais, porque ali Deus derrotaria qualquer um e faria qualquer coisa assim. E os profetas vão começar a se chocar dizendo que não é assim, que a proteção de Deus para o seu povo está baseada na justiça, no amor, na busca de fazer o bem ao próximo e principalmente ali ser correto em questões de vida. Só que isso não vai acontecer e mais adiante o Reino do Sul vai precisar pagar o preço também por ter se desmantelado internamente e ter de verdade pouco valorizado os princípios religiosos, a fé, a presença de Deus que estava no meio deles. E o Senhor estava com Ezequias e ele tinha êxito em tudo que empreendia. Senhor, assim como tu estava com Ezequias, teu rei, teu servo, porque ele colocou em prática seus mandamentos, foi fiel a ti, porque ele rompeu, porque ele quebrou, porque ele abominou tudo aquilo que era desagradável aos teus olhos. Dai-nos, Senhor, a graça da fidelidade. Dai-nos a graça de romper, Senhor, com tudo aquilo que nos corrompe, com tudo aquilo que nos afasta da tua graça, do teu amor e da tua fidelidade. Dai-nos a graça de ser teu povo santo, teu povo fiel, Senhor,
Dai-nos a graça de te servirmos a cada dia. Como tu habitastes no coração do rei Ezequias, habita também em nosso coração. Não permitais que sejamos como a Samaria, Senhor, que sejamos tomados, que sejamos rendidos pelos senhores e deuses desse mundo, Senhor, porque não deixamos de dar ouvido à Tua voz, deixamos de sermos direcionados pela Tua palavra, porque o que nós queremos é guardar a Tua palavra, Senhor, por isso nós suplicamos, dai-nos a graça da fidelidade. Que a Tua bênção esteja sobre nós, Senhor, que a Tua bênção esteja conduzindo, direcionando os nossos passos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo que eu desejo é que você continue meditando a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, que você continue deixando que a palavra de Deus fale a você. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.